Olá, sejam todos bem-vindos. Como vocês já bem sabem, meu nome é Cleiton Micel, juntamente com o meu colega Adérito Zidane. Estamos aqui uma vez mais para apresentar o programa. Recebemos uma notícia de última hora. Horácio Gonçalves é o novo selecionador nacional. Gostaríamos de saber se é desta que acertamos no Gonçalves. Gostaríamos de saber, coloque nos comentários e qual é a tua expectativa. Coloque nos comentários qual é a tua expectativa com o novo Gonçalves. Será que é desta? Exatamente. Será que é desta que os poucos dos mambas saem? Então, vamos dar início ao programa, né? Nesse caso, o nosso cardápio. E de início vamos falar da Liga dos Campeões. E hoje vamos inverter um pouquinho as coisas. Sempre começamos com as ligas e depois a Liga dos Campeões. Então, hoje primeiro é a Liga dos Campeões. Desde já dizer que o PSG vingou-se e de que forma diante do Bayern de Munique, que está cheio de, digamos, diga de passagem, bocudos. Eu sou aqui Mir e o Thomas Müller, que afirmaram, e como afirmaram, que levarão a melhor porque era a melhor equipa e isso não aconteceu. Mas primeiro colocar um dado estatístico curioso. Nesta época, nos quartos de final, não houve nenhuma remontada. Nos anos passados houveram sempre remontadas, principalmente nos quartos. Os quartos de final costumavam ser épocas de remontadas. Sim. Todos que ganharam na primeira mão seguraram suas vitórias e passaram para outra fase. Yeah. O Bayern de Munique, como dizem na gíria popular, quando tu falas muito, só Até te havia um pegam- texto na primária. só te Quem pegam- muito fala, pouco acerta. obrigado. Quando você fala muito, só chega um, pega e bate. E só simplesmente. Então, nas nossas brigas na primária acontecia muito isso, de tu falares muito, chegar o mais calado, ser a pessoa com mais porrada. Mas num ponto eu tenho que concordar com o Kimmich. Acho que todo mundo concorda. Bayern é melhor equipe que PSG. Em termos de estrutura, Em termos de estrutura, em termos de equipa. fazer jogar. Bayern é mais equipe que o PSG, mas isso tudo dentro do campo não funciona. Ganha quem marca golos, E quem acabou. sabe se defender. É o que eu costumo dizer, E- tanto fintas, os holofotes todos virados para uma equipa não significam absolutamente nada. Isso tudo não entra em campo. O PSG até se calhar esse jogo da segunda mão fez melhor que o jogo da primeira mão. Fez um grande jogo, melhor que o da primeira mão, podia ter marcado 3 golos, 3 bolas de ferro. Mas como nós já conhecemos Neymar, Alguém sempre Neymar, sabemos o quão ele gosta de falhar em certos jogos. Mas foi um grande jogo de Neymar, foi o melhor em campo. O Mbappé, como sempre, foi o Mbappé. E foi um grande jogo. Foi um grande jogo, passou o PSG. A equipe menos provável, as casas de apostas faturaram muito, porque muitos colocavam o Bayern como passador dessa fase. Mas passou o PSG, não teremos revalidação do título esse ano. uma coisa que está muito difícil de se fazer. Então é notável, de certa forma, a trajetória que teve o Real Madrid desde 3 Champions. 3 Champions. Exatamente. Porque agora só para fazer 2 é uma missão quase que impossível. Então, dando continuidade, vamos falar agora do Chelsea, que conseguiu se superiorizar diante do Porto. Esse jogo, como já havias dito antes, era um patinho feio contra o patinho feio. Mas até porque o Chelsea, o Futebol Clube do Porto espantou o mundo do futebol. Exatamente. Porque o Futebol Clube do Porto foi o dono e senhor dos 2 jogos. Exato. Contra as expectativas de todo mundo, no futebol ganha quem marca golos. Exato. No jogo da primeira mão foram 2-0 do Porto, 2 golos do Chelsea, eficácia. O do Porto falhou muito e não marcou. Então perdeu o jogo por uma vantagem de 2-0. Sabia-se que na segunda mão, em casa do Chelsea, uma casa emprestada que eles jogaram em Sevilha, o Porto seria muito difícil para o Porto reverter, porque acho que uma semana não daria tempo deles saírem de Portugal, porque tinha um jogo no meio de semana para saírem de Portugal para virem para aqui para Mamboni, para poderem resolver isso com os feiticeiros, dá para poderem reverter o jogo, seria um bocadinho difícil. Sim. Então foi um grande Mas jogo do perderam Porto, com honra. com muita honra, foi um grande jogo do Porto. Um O gol abraço. do Taremi concorre para ser o melhor dessa edição da Champions, se não ganhar o Puskas até. Exatamente. Então foi um grande jogo, foi um grande Porto, se superou e como se superou. E caíram, mas caíram em pé. Foram gatos, caíram em pé. De seguida também temos os outros 2 jogos. Temos o jogo do Real Madrid e Liverpool. Liverpool esse que não mostrou absolutamente nada nos 2 jogos. Mas o Liverpool que não mostrou absolutamente nada nos 2 jogos, primeiro porque o Real Madrid foi superior
no Alfredo Di Stefano, foi muito superior, foi um 3-1 muito justo. Exatamente. E um Liverpool que não soube aproveitar as oportunidades que teve em Ainda Anfield. não vi o jogo, vi o resumo do jogo, dos 2 minutos. Salah teve uma oportunidade tremenda para fazer o jogo e aquilo abria por completo o jogo. E por mais incrível que pareça, o Salah teve uma oportunidade clamorosa para marcar golo na primeira parte, no início do jogo e no fim do jogo. Exato. Foram 2 oportunidades que o Salah teve para matar a eliminatória sozinho. Não o fez porque alguma coisa está a acontecer em Anfield. O Liverpool dificilmente está a conseguir vencer em Anfield nessa época e é algo que eles devem rever, isso é algo internamente que eles devem rever. E é um Liverpool que está a caminhar para um fiasco. Estão em sexto no campeonato. Provável, existe a possibilidade de nem entrarem na Champions. Já Já estão fora de todas as competições. E do jeito que o campeonato está renhido lá na Inglaterra, tem um outsider que entrou, o West Ham. Exatamente. Então ficou um bocadinho mais difícil para o top 4. Porque além disso, tem um Everton que está a 2 pontos do Liverpool e ainda tem um jogo a menos. Então é uma matéria muito difícil. São contas preciosas que o Jürgen Klopp tem que fazer nesses últimos 8 jogos. Nesses últimos 6 jogos, né, são 8. Então é um Liverpool que ainda tem que lutar. Porque está fora da FA Cup, está fora da Carabao Cup, está fora da luta pelo título inglês e agora está fora da Champions. É um Liverpool que tem o top 4 como a salvação da sua época. Como um troféu. Como a salvação da sua época. Então veremos. Para Jürgen Klopp tudo é possível, para Mo Salah, para Mané tudo é possível, mas terão que dar a vida nesses últimos 6 jogos, porque será um escândalo se o Liverpool terminar fora do top 4. E para finalizar, o último jogo, Manchester City que deu uma aula. Uma aula, como quem diz, uma aula no resultado, mas o Manchester City não soube dar o seu máximo, não soube jogar a 100% como já vinha jogando nessa época, mas aconteceu uma coisa muito importante, quebrou uma barreira psicológica que era passar dos quartos de finais. Mas a primeira época... Desculpa cortar, outro ponto também. City tinha problemas sérios de ganhar um jogo que começasse a perder, mas dessa vez começaram a perder e conseguiram recuperar. Até porque era um teste psicológico para eles, porque era uma luta que eles tinham. São 5 anos do Guardiola, 5 anos sem passarem dos quartos de final. Exato. Tiveram eliminatórias muito mais fáceis, como eu já havia dito no programa anterior. Lyon. Tiveram eliminatórias com Lyon, tiveram eliminatórias com Mônaco, que podiam ter passado muito bem. Tiveram eliminatórias com Tottenham e com o próprio Liverpool em 2017. Que o City era muito superior ao Liverpool, mais superior do que agora até. Mas ficaram porque alguma coisa estava a acontecer. Então, o fato deles terem feito os jogos não tão excitantes como eles têm nos mostrado. Mas foi uma barreira psicológica e enfrentam um PSG que está com aquelas 2 individualidades, mas em termos de time, em termos de grupo, o PSG é mais cangado que o Manchester City. Porque o Manchester City está a concorrer para ser a melhor equipe da época. A melhor equipe da época, se não for a melhor equipe da época, porque tem uma estrutura, tem um meio campista, tem um meio campo excepcional, o melhor marcador está no meio campo. Então é um Manchester City que concorre muito bem e com muitas pilhas para lutar a par desse Real Madrid, a par desse PSG para a conquista dessa Champions League. E falando acerca disso, tocaste no assunto do meio campo. É de louvar a tudo do Manchester City na medida em que não dependem de um novo ou de um avançado para fazer golos. O que está acontecendo com o Manchester City é o que aconteceu com o Bayern. A diferença é que o Bayern tinha o Lewandowski, mas se tu vias a estrutura do Bayern, era uma equipe que não está totalmente virada. Exatamente. O que acontecia é que entregavam só o Lewandowski para finalizar. Por isso os números estrondosos do Lewandowski. Os golos do Lewandowski são diferentes dos golos do Messi, por exemplo. Porque o Messi também sabe fazer o jogo e contribui para que ele possa marcar. Enquanto o Lewandowski não, é um grupo que ele tem. Como quando dizíamos, quando éramos miúdos, é um malpeiro. Exatamente, é um malpeiro que tem uma estrutura grande por detrás. Exato. E consegue fazer aqueles golos todos, porque ele também, com a qualidade que ele tem, claro, sem tirar o mérito do Lewandowski, mas é mais pela equipe que ele tem. Então o Bayern não foi tão equipe essa época como foi a época passada. Então por isso é que o Manchester City sai um bocadinho em vantagem. Enquanto o PSG tem os 2 melhores jogadores atualmente. Então o Mbappé tem o Neymar. O Mbappé mais do que o Neymar até. Então
será duas individualidades a jogarem contra um coletivo. Os coletivos costumam ganhar jogos. Os coletivos costumam ganhar jogos e principalmente se as individualidades não forem Messi e Ronaldo do outro lado. Então será um jogo muito, muito, muito bom de se ver. Acho que na eliminatória do PSG e do Bayern, qualquer um que passasse a par do Manchester City faria um grande jogo, então foi o PSG. Então será um jogo bonito. Será uma eliminatória muito boa. O que será também diferente do que vai acontecer no Real Madrid e Chelsea. Eu acredito que não teremos um grande jogo como teremos nessa outra eliminatória. Mas teremos a par dos dois jogos e que vença o melhor. Terminamos a Champions League, agora vamos para a Europa League. De início dizer que o Arsenal esse que deu uma chuvalhada aí no Slavia de Praga. Slavia de Praga é esse que recusou-se a ajoelhar-se, né? Esse que é um momento de protesto, né? Contra o racismo. E dizem que os dois negros fizeram 2 gols cada, né? E acabaram com a raça deles. O que aconteceu é que o Slavia de Praga não ajoelhou porque se sentiu injustiçado, porque dias antes do jogo do Arsenal o jogador que fez racismo contra o jogador do Rangers foi castigado, foi punido pela UEFA por alguns jogos de suspensão por causa do racismo. Então eles negaram porque viram aquilo como uma injustiça, como não um ato de luta contra o racismo, mas como uma injustiça. Foi o que aconteceu, eles estavam a lutar pelo propósito errado e o Arsenal lhes mostrou que na verdade devem se ajoelhar quando a UEFA manda uma coisa. Devem falar. Acho que a UEFA deu um bônus extra ao Arsenal, tipo. Entrega esses. Entrega esses porque não estão a cumprir, eles estão a achar que estamos a injustiçar. Mas era um jogo que surpreendeu, por exemplo, a mim por causa do resultado. Eu imaginava uma lavada dessas. Exato. Porque o Slavia de Praga veio mostrando um futebol de qualidade. Totalmente diferente. Um futebol de qualidade, foi o que aconteceu contra o Rangers. Passaram do Rangers, então foi um Slavia de Praga apático, não entendi, mas um Arsenal que mostrou grandes pretensões para ganhar a Liga Europa. É o único troféu que lhes falta, então eles estão a agarrar como deve ser. E deve ser isso mesmo. No outro jogo, um Roma-Ajax, que o VAR... Lamento quem apostou no Ajax, na verdade, quem apostou na Roma também morreu, porque terminou empatado o jogo. O Ajax podia ter ganho se não tivesse o VAR, mas infelizmente temos essa nova realidade. Então anularam o Ajax, teria ido para o prolongamento e se calhar teria passado porque estava a crescer, estava mais ascensão no jogo o Ajax. E passou a Roma, claramente com muito mérito da Roma, e vai fazer um grande jogo contra o Manchester United. É um jogo que estaremos nós nas quintas-feiras para poder assistir. Ligando logo ao assunto do jogo, falaste aqui do Manchester United disse que repetiu a mesma vantagem do jogo em casa do Granada e passou com classe também. Era uma passagem que o mundo do futebol se calhar já esperava. Era um Granada que estava a descer de rendimento, porque o Granada que jogou contra o Manchester United não foi o Granada que iniciou a época, por exemplo, mas era um Granada que vinha fazendo já aqueles resultados decepcionantes contra o Osasuna, contra o Valladolid no campeonato. Então, contra o Manchester United que está bom no campeonato, não seria diferente. Foi uma vitória bem justa do Manchester United, uma vitória bem conseguida, 2 clean sheets, 2-0 nos 2 jogos e passaram. E para terminar o assunto da Liga Europa, Villarreal que engoliu o Dinamo Zagreb e vai fazer esse duelo contra o Arsenal. E o Unai Emery volta para casa e vamos ver na verdade quem tinha problema, se era o Unai Emery ou se era o Arsenal. Então vamos ver esse duelo e vamos ver quem são os finalistas dessa Europa League. E damos por terminado a Europa League. Sim. E agora vamos para a La Liga. La Liga essa que tem me surpreendido cada vez mais, né? Barcelona perde depois de uma grande sequência de jogos sem perder, tirando o jogo contra o PSG, mas na Liga já estava um bom tempo sem perder. E quebra, de certa forma, essa
ascensão, essa recuperação. Mas é uma La Liga que a vitória do Real Madrid devolveu mais gás à La Liga. Porque numa vitória do Barcelona, por exemplo, a La Liga estaria, podemos dizer, de certa forma, terminada por Real Madrid. Porque o Real Madrid já focaria Exatamente. somente na Champions. E além de focar na Champions, o Barcelona abriria 5 pontos de vantagem na frente do Real Madrid. E o que seria uma coisa muito difícil, são 7 jogos para perder 5 jogos, para perder uma vantagem de 5 pontos. Já vimos vezes em que o Barcelona teve vantagem de 1 ponto e segurou durante 12 jogos. Então 5 pontos também não seria muito diferente. Então é uma La Liga que ficou com uma diferença de 2 pontos do primeiro para o terceiro, 2 pontos do primeiro para o segundo, 1 ponto do primeiro para o segundo, desculpa, e 1 ponto do segundo para o terceiro. É uma La Liga viva, é uma La Liga que... 67, 66, 65. É uma La Liga viva, uma La Liga que não começou assim, mas é uma La Liga que está a nos surpreender. A cada dia que passa, estamos a surpreender e temos campeonato. Temos campeonato, temos grandes jogos que esperam o Atlético, além do próprio Barcelona, porque nós jogamos com o Barcelona, e temos grandes jogos que esperam o Real Madrid. Então ainda é uma La Liga, serão os últimos 8 jogos eletrizantes. Serão os últimos jogos eletrizantes. Exato, é isso. Então agora iremos falar da Liga Francesa. Essa, Renildo continua, o Lille está na liderança atualmente. E desperta novamente a nossa esperança de receber as camisetas. Mais uma vez, Renildo, estamos aqui. Todo o staff da WTV está à espera das camisetas autografadas. Fazendo uma contagem total, somos 7. Estamos dando 7 camisetas. Então, eu estou para falar com o diretor, com o nosso boss aqui, para me dar o número do Renildo, para poder ligar para ele, para eu lhe encaminhar o número de alguns de Mamboni, para ele segurar aqueles 3 pontos nessa reta final do campeonato. Exatamente. Porque é necessário o stop. Porque o PSG, quando quer, com moral, pode reverter aqueles 3 pontos, mas é um Lille que deve se segurar e muito. Nós estaremos aqui a torcer. Todo moçambicano deve torcer pelo Renildo. O apelido dele mandava mesmo, tem que mandar. Tem que torcer para o Lille. Temos que fazer o que os outros fazem quando tem um craque seu a brilhar. Exato. Temos que fazer campanhas, temos que torcer para mostrar que de certa forma estamos com ele. E torcemos para o Lille. Se calhar essas 30 milhões de camisetas chegam. Com essas 7 daqui da WTV autografadas. E vamos ver o que vai acontecer. Mas é um Lille que está a surpreender e que está a deixar o PSG no chinelo. O PSG costumava chegar a essa fase do campeonato com 20 pontos de vantagem, 30 pontos de vantagem, mas estamos a ver que afinal há campeonato na Liga 1. Também temos, vamos fazer um breve resumo da Liga Portuguesa. De início dizer que Sporting esse que se mostrava, digamos, ia ser campeão, mas não é o que estamos a ver agora, e surge uma luz no fundo do túnel. Porto. Um Sporting que acho que foi burlado no mesmo sítio em que burlaram o Atlético. Começaram bem a primeira fase, estão a perder gás agora. Se calhar os dois não ganham mais uma vez o campeonato e já vão lá entrar 21 anos, 25 anos, já 50 anos, se calhar sem ganhar campeonato. Mas ainda tem o Ruben Amorim suspenso por 15 dias, são 3 jornadas. Desculpa se não estou a falhar os dias, mas são 3 jornadas que ele vai perder no campeonato por causa da suspensão. E será um Sporting que, se continuar nesse ritmo, não ganha. Exato. Se continuar nesse ritmo, o Sporting não ganha o campeonato. Mesmo que está a acontecer com o Atlético, não ganhou o campeonato, e o Porto está a colar, o Benfica está a colar grandes exibições. E vamos ver o que acontece. E só para finalizar, Liga Inglesa, Leeds United consegue uma vitória sobre o atual líder do campeonato. Dizem que por mais que tu cresças, por mais que tu treines, por mais que tu vais ao gym, tu nunca vais bater o teu pai. Exatamente. É mais ou menos Nesse caso, aconteceu com o Guardiola e Marcelo. Não conseguiu bater o seu mestre, não conseguiu superar o seu mestre, foram 2 Ele jogos. que é a inspiração do Exatamente, foi a inspiração do Guardiola, o argentino Marcelo Bielsa. E o Guardiola não conseguiu superar nessa época, foi no jogo da primeira mão. E foi esse 2-1 que aconteceu no final de semana. O City mais focado para a Champions e concedeu com uma rotação muito grande no plantel, que já estamos habituados com o Guardiola.
e foi mais ou menos o que aconteceu. Mas Exato. é um campeonato que ainda está muito longe de estar lançado. São 11 pontos de diferença, 11 pontos podem virar 8, Exato. porque o segundo lugar ainda tem um jogo a menos. Mas é um campeonato em que o Manchester City segurou e só com um stopper não ganha esse campeonato. E para finalizar, Jesse Lingard está numa ótima fase da sua carreira e está a conseguir superar todas as críticas, todos os memes, e a se mostrar ser um grande jogador. Esses que conseguiram bater e de que forma. Foi um jogo muitíssimo bonito contra o Leicester City e vão avançando na tabela. Eu acredito que o empréstimo que o Manchester United fez a essa altura está arrependido, porque é um Jesse Lingard que está a jogar, está a encantar e, como dizem nos memes, Jesse Lingard bora duro esse ano. Então é isso, chegamos ao fim de mais um programa. Muitíssimo obrigado pela audiência, pelos likes. Continuem compartilhando os nossos vídeos, assistam-nos, que nós sempre estaremos aqui para dar informação. Quero agradecer a todos. Hoje, o dia que foi gravado esse programa, chegamos a 800 likes no Facebook. Estamos muito felizes e continuem a compartilhar, continuem a ser essa nossa família grande. Vamos chegar muito mais à frente e continuem com a We Love Football TV. Até a próxima. Muito obrigado.